Você acredita no Solus Christus? O Solus Christus é uma doutrina oriunda da Reforma Protestante, um dos 5 solas, dos 5 apenas que a gente recebe da Reforma Protestante, que é nada mais que uma sistematização de certas doutrinas da Escritura. O Solus Christus diz que apenas Jesus Cristo é nosso meio para a salvação. No vídeo de hoje, a gente vai olhar para a pessoa de Jesus e para a forma como a Escritura nos fala, como Cristo é o centro da nossa vida, da nossa salvação, da nossa fé e da nossa esperança. Então fica aí que o vídeo de hoje está, acima de tudo, cristão. Quando a gente vai lendo a Escritura, não são poucas as vezes que a gente descobre que Jesus é o centro da salvação. A obra da salvação de Deus em nós é uma obra fundamentalmente cristã. É através de Cristo que o Deus Pai nos transforma, nos molda e nos capacita a vida em Deus. Fora de Cristo não existe salvação, é em Cristo Jesus que é o centro normativo em torno de quem toda a salvação funciona. É por isso que em 1 Coríntios 2:2, Paulo diz que nada quis saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O centro da mensagem de Paulo era Jesus e a sua morte. O centro do seu ensino era aquilo que Jesus fez na cruz, de forma que todo o resto que ele poderia ter dito era bobagem, era nada diante da mensagem da cruz. Se ele tinha o interesse de salvar os indivíduos, ele tinha interesse em não saber de nada além de Jesus e a sua crucificação. Esse Jesus, então, é o Jesus que morreu e que ressuscitou. O centro da mensagem do Evangelho é a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Sabemos que somos salvos pelo Evangelho e o centro do Evangelho é aquilo que Jesus fez. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 1-4. Irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho que lhes preguei, o qual receberam e no qual estão firmes. Esse Evangelho que foi pregado por Paulo foi o Evangelho recebido pela igreja e Evangelho esse no qual a igreja permaneceu, Evangelho esse que Paulo está relembrando. O Evangelho de Cristo que foi pregado é recebido, é crido, a igreja permanece nele e precisa rememorá-lo para poder permanecer firme no caminho de fé. Que evangelho é esse? É o evangelho da nossa salvação, quando ele diz, por meio desse evangelho, vocês são salvos. E ele explica o que é esse evangelho. Jesus morreu, segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras. O evangelho da nossa salvação é o evangelho de que Jesus morreu e ressuscitou. Devemos nos apegar a isso para sermos salvos, devemos pregar isso para que as pessoas sejam salvas. Devemos crer nisso para encontrar salvação e devemos permanecer nisso para permanecermos no caminho da salvação. O caminho da fé é um caminho de permanecer nesse mesmo evangelho. Lutero dizia que o evangelho não era o ABC da fé, mas que o evangelho era o alfabeto inteiro da nossa salvação. E esse mesmo evangelho de Cristo Jesus deve ser rememorado. É o que o Paulo faz, ele quer lembrar desse evangelho para que a igreja possa ser transformada na sua vida prática. A vida da igreja é uma vida de rememorar a pessoa de Jesus Cristo, que é o centro da mensagem da nossa salvação. Isso se dá por causa de 2 Coríntios 5:21, onde Paulo descreve a forma como Jesus Cristo e a morte de Jesus Cristo nos dá salvação e vida eterna. Ele diz que aquele que não viu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. É um dos meus versículos favoritos na Escritura, porque mostra essa dupla imputação do pecado e da justiça. Na cruz, o Pai julgou seu Filho pecador. Jesus nunca cometeu pecado, Jesus nunca errou, Jesus nunca fez nada errado contra Deus, mas na cruz, no tribunal do Pai, culpado. Por quê? Porque quando o Pai olhou para Cristo, ele não viu Cristo, ele me viu. Ele viu a sua igreja, ele viu o seu povo sendo jogado lá. A pecaminosidade do povo de Deus colocado sobre Cristo Jesus. Lutero era um cara que gostava de frases meio polêmicas, né? E ele dizia que Jesus era o maior pecador de toda a humanidade. Porque um homem, ele consegue pecar o suficiente de uma vida. Mas no tribunal de Deus ali na cruz, quando o Pai olhou para o Filho, ele não viu o pecado que um homem poderia cometer. Ele viu o pecado que todo o povo de Deus cometeu, jogado numa única pessoa, que era Cristo. Ele foi punido porque o Pai me viu lá. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Traz a ideia de ter sido considerado pecador na cruz. Por quê? Para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a justiça, é a vida perfeita de Jesus. Agora, quando o Pai olha para nós, ele não nos vê diretamente, ele vê através do Cristo. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente tem Jesus como centro da nossa salvação, o centro da nossa esperança e a confiança de que o Pai olha para nós através de Cristo Jesus, através de quem Cristo é e através daquilo que Cristo fez. É a vida perfeita de Jesus que é a nossa vida, é a prática de perfeição do Cristo, de justiça do Cristo, que agora é a nossa vida diante de Deus, não pelas nossas obras, mas por aquilo que Jesus é e por aquilo que Jesus fez, porque quando o Pai olhou para Jesus, ele me viu lá e matou seu filho por isso. Porque agora ele olha para mim e vê o seu filho e me recebe por isso. Paulo descreve mais sobre isso em Colossenses 2, 13-15, quando ele diz que quando vocês estavam mortos na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou
todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que aconteceu foi que na cruz Jesus venceu duas coisas. Ele cancelou o contrato de dívida. Sabe quando você vai na caderneta, certo? Comprar na banquinha da esquina e tem lá a caderneta pra você pagar no fim do mês? Isso é bem interior, certo? Sabe a sua dívida? Tá lá na conta do banco, tudo anotado, Deus anotou tudo, todos os nossos pecados. Ele não passou a vista pro lado, ele cancelou na cruz. Ele jogou na cruz. Ele apagou na cruz tudo aquilo de errado que nós fizemos. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E ele venceu toda a nossa dívida. Não há mais nada que nós devemos a Deus, porque Jesus pagou tudo. E ele não só venceu o nosso pecado, mas ele venceu as autoridades malignas sobre nós. Ele diz que ele triunfou na cruz e fez um espetáculo público dos poderes e das autoridades. A impressão que dá não é que ele está falando de autoridades humanas, mas de autoridades também espirituais, principalmente espirituais, creio eu, a respeito da força do diabo e dos espíritos demoníacos que se colocam contra o homem de Deus. A gente sabe que sem Deus, em Efésios 2, nós estávamos sujeitos às autoridades demoníacas, o príncipe da potestade do ar, e agora em Cristo Jesus nós encontramos segurança. A gente não tem mais medo do diabo, a gente não tem mais medo de Satanás, a gente tem mais medo de forças demoníacas, porque a gente crê que o Pai nos protege e ele venceu a força do diabo contra nós. Essa sujeição mental às forças das trevas é vencida através do poder que nós encontramos em Cristo Jesus. É por isso que em Hebreus 9, 27 a 28, o autor diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ele está voltando, e não está voltando para fazer tudo de novo, como canta o Roberto Carlos, que pede para ele voltar e contar novamente as coisas, mas ele está voltando não para morrer uma segunda vez, mas para triunfar e trazer salvação àqueles que esperam. O cristão tem uma expectativa, o cristão está ansioso, o cristão ele tem uma fé que olha para frente, e às vezes a gente fica ansioso, sabe? Você vai receber um amigo em casa, uma pessoa que você quer muito receber, e nesse processo de espera, você está ansioso para que ele chegue logo, você fica sentado, a sua filha não chegou do trabalho ainda, e você vai pro portão esperar. O cristão está no portão, o cristão está ansioso, ele espera, porque ele sabe que Jesus vem trazer salvação. A esperança dele não está em algo terreno. A esperança dele, a expectativa dele, não é por conseguir realizar sonhos humanos. A expectativa do cristão é Jesus. A expectativa do cristão é que Cristo seja o seu Senhor, o seu Rei e o seu Deus. E é justamente porque Cristo Jesus foi entregue por nós que nós temos essa confiança absoluta e essa esperança naquilo que Deus fez. Sabendo que Deus não entregou prata, ouro ou pedras preciosas para nossa salvação, ele entregou o seu próprio Filho. 1 Pedro 1, 18 a 21 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. A gente não foi salvo porque Deus entregou as ruas de ouro, a gente não foi salvo porque Deus entregou 15 reais e uma ovelha, ele não matou 15 bodes, ele não entregou 1000 anjos, ele entregou o próprio Filho, ele entregou Cristo Jesus para nossa salvação, como um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Ele entregou o próprio Deus encarnado, ele se entregou, ele se doou pela nossa salvação. Jesus é o centro da nossa esperança, ele é o centro da nossa possibilidade de ter um contato com o Pai. Não foi pelo sacrifício de ovelhas, não é pelo esforço humano, não é pela nossa tentativa de fazer as coisas certas, é unicamente por meio daquilo que Cristo Jesus fez na cruz que nós encontramos um caminho de vida eterna. Ninguém pode dar nada para encontrar Deus. A gente vai chegar de mãos vazias. Eu ouvia muito isso na minha antiga igreja, quando eu fazia parte de outro grupo religioso, me perguntava muito isso. O que é que você vai mostrar para Deus no último dia? Você vai chegar de mãos vazias? E eu aprendi que eu vou chegar de mãos vazias, eu não tenho nada para entregar para Cristo Jesus. Eu vou chegar lá, como canto o hino reformado, nada em minhas mãos eu trago, apenas a tua cruz eu me agarro, eu chegarei de mãos vazias, porque Jesus vai me trazer nas suas mãos. Eu não tenho nada para entregar para Deus para fazer valer a pena a minha vida eterna, é apenas aquilo que Jesus entregou para Deus que eu encontro uma vida de salvação e esperança na obra dele. Mas Jesus não é só o centro da nossa salvação, Jesus é o único meio, é a única esperança, é a única forma pelo qual os homens podem ser salvos. Não existe outras esperanças. A única esperança é Cristo Jesus. Em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os homens só podem chegar até o Pai através de Jesus. Os homens só podem chegar até Deus através do único caminho, da única verdade, da única vida, que é Cristo. Ele é o único caminho dos homens
para Deus. Deus não precisava ter dado nenhum meio de salvação. E ele deu Cristo Jesus como o nosso único salvador e a nossa única esperança. Pedro fala em Atos 4:12 que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome pelo qual nós podemos ser salvos é através do nome de Cristo Jesus. Paulo diz em 1 Timóteo 2:5 que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele é o único mediador. Ele é o único intermediário. Ele é o único caminho. É claro que outras teologias que se dizem cristãs criaram intermediários entre o homem e Jesus. O espírito de Paulo aqui é falar justamente sobre o único caminho para Deus é Cristo Jesus. Ele é a única necessidade que nós temos. Ele é o único intermediário. Os homens tentam criar intermediações para chegar a Jesus. Precisam do profeta certo. Precisam encontrar um mosteiro no lugar certo, na Índia, para passar meses fazendo experiências para encontrar então o caminho para Deus. Precisam de homens que foram santos, mas já mortos, a quem você pede intercessão diante de Jesus para que ele então peça a Deus. Mas a gente tem um Cristo que é o único intermediário. Nós só precisamos chegar a Cristo para chegar a Deus. Você não precisa chegar a nenhum outro intermediário humano ou espiritual ou transcendental. O único intermediário é Cristo Jesus e ele está disponível a todos os homens através da manifestação da sua graça. Isso significa que nós devemos estar centrados na comunicação de Cristo. Nós devemos estar focados em transmitir esse Cristo para as pessoas à nossa volta, porque ele é o único meio de salvação. Se o homem só pode ser salvo por meio dele, nós precisamos ser urgentes na proclamação da mensagem desse Cristo. O homem de Deus, ele não tem que ter nenhuma outra mensagem para que o homem seja salvo, ele não tem outra pregação, o sermão dele não é um coaching, o sermão dele não é certas indicações, o sermão dele é Cristo. Eu já fui em igrejas, certo? De pastores famosos, do mainstream evangélico, para conhecer o culto lá. E não é que o evangelho não era explicado, não é que não era encarnado do evangelho, não é que Jesus não era o personagem principal, é que o nome de Jesus não era citado muitas vezes. Jesus às vezes era só um acessório, que não era nem um centro, nem um único caminho para chegar a Deus. Mas o que é que Paulo pregou quando ele esteve diante dos Gálatas? Ele diz: aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Qual foi a mensagem de Paulo aos filipenses? Diante do carcereiro ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Qual foi a mensagem de Paulo aos atenienses? Porquanto tem determinado um dia que há de julgar com justiça o mundo, por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que foi que Paulo pregou aos coríntios? A gente já falou de 1 Coríntios 2:2 aqui. Porque nada quis saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. O que foi que Paulo pregou ao povo de Éfeso? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O que é que Paulo pregou ao povo de Cesareia? E alguns dias depois, ido Félix com sua mulher Drusília, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Paulo era um homem que não tinha outra mensagem senão a mensagem de Cristo Jesus. Não tinha outra pregação senão a pregação do evangelho. Não tinha nada para dizer além daquilo que Cristo disse. Cristo era a única mensagem de Paulo, porque ele sabia que Cristo era o único meio e a única esperança dos homens. Romanos 2:12 diz que todo homem é indesculpável diante de Deus. Todo homem, por causa dessa revelação do Senhor que existe em toda coisa criada, revelação essa que os homens rejeitam, todo homem é indesculpável. Tribos antigas, pessoas que não receberam obra missionária, todas elas são indesculpáveis porque pecaram diante dessa lei revelada de Deus na natureza. Romanos 2:12 diz: porque aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aqueles que com lei pecaram, pela lei serão julgados. Tanto o homem que ouviu a pregação do evangelho, como aquelas tribos antigas ou perdidas que nunca ouviram a pregação do evangelho, todos eles escolheram o caminho do pecado, todos eles serão julgados com justiça pelo Senhor. Alguns acreditam que os homens podem ser salvos por meio de Cristo, mas sem pregação da palavra, sem chegar ao conhecimento da verdade por alguém que lhes ensine. Mas Paulo está dizendo que todos os homens pecaram, carecem da glória de Deus, e todos serão punidos com justiça porque pecaram e não encontraram redenção em Cristo Jesus através da pregação do evangelho. É o próprio Jesus que diz em João 17:20, quando roga a Deus por aqueles que crerão nele por meio da mensagem daquele que prega. O homem nunca vai invocar Jesus se não houver um mensageiro que vá até lá levar essa mensagem do evangelho. Romanos 10, 13 e 14 é um texto áureo para falar sobre isso, né? Paulo cria aqui um argumento a favor da obra missionária, justamente dizendo que os homens só poderão ser salvos através da obra missionária, que prega sobre Cristo Jesus. Ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem
enviados. Paulo quer convencer a igreja de Roma a enviá-lo a pregar para a Espanha. Paulo está chamando a atenção justamente para o fato de que ninguém vai invocar o nome do Senhor Jesus se não crer em Jesus, ninguém vai crer em Jesus se não ouvir de Jesus, ninguém vai ouvir de Jesus se não houver quem pregue em Jesus, ninguém vai pregar Jesus se não houver quem mande os missionários para esse ambiente. É uma coisa completamente indissolúvel. Ninguém pode ser salvo por um Cristo que não foi pregado. No fim do Crônica de Nárnia, o C.S. Lewis tem uma das suas heresias ali, certo? Ele fala que algumas pessoas que serviram outro rei, outro Deus, outro Senhor, serviam Aslan sem saber. E isso não está na Escritura. Ninguém serve Jesus, ninguém é salvo por Jesus sem ter invocado o nome de Jesus, sem ter ouvido sobre o nome de Jesus através da pregação de Cristo. Ele é o único meio de salvação, solos Cristos, e esse Cristo só é recebido através da mensagem do Evangelho. Em O que Jesus espera de seus seguidores, John Piper diz justamente isso, que essa autoridade que é exercida pelo Deus Pai sobre os povos é uma autoridade que Deus escolheu exercer através do seu povo, indo aos outros povos levar essa mensagem. Não é uma autoridade que ele escolheu exercer diretamente, senão pela comunicação dessa autoridade através daquilo que ele diz na grande comissão: toda autoridade me foi dada, ide e fazei discípulos. Nós comunicamos a autoridade desse Cristo através da pregação do Evangelho. Se ele quisesse, ele poderia salvar os homens sem pregação. Ele escolheu salvar os homens através da loucura da pregação de Cristo. O David Bosch, um dos grandes missiologistas do mundo, diz isso, de que Deus não enviou ideias ou verdades eternas às nações. Ele enviou pessoas, seres históricos. Ele enviou indivíduos a irem aos outros povos levar essa mensagem do Evangelho aos homens. Até mesmo toda essa história sobre islâmicos sonhando com Cristo porque a obra missionária não chega lá e coisas assim, é uma inverdade. No diálogo que nós temos tido com missionários do mundo islâmico, muitos deles têm sonhado com Cristo e sido levados até um pregador que pregue Cristo. Eles sonham com a figura de Jesus, até porque a figura de Jesus é conhecida do mundo islâmico. Fala-se de Jesus em algum nível no Alcorão, e quando eles sonham com Jesus, eles vão em busca de um pregador do Evangelho que lhes pregue de fato a verdade de Cristo. Foi isso que aconteceu na Escritura. Em Atos 10, Cornélio, um convertido ao judaísmo, recebeu uma revelação de Deus para quê? Para ir ver Pedro. Deus não apareceu a Cornélio e pregou o Evangelho. Deus apareceu a Cornélio e mandou Cornélio ir ver o pregador do Evangelho. Em Atos 11:14 diz: vá até ele e ele te dirá o que deves fazer. O anjo poderia ter pregado, mas o anjo encaminhou ao pregador. Porque só a pregação através dos agentes de Deus no mundo é que salva o ser humano. Essa pregação pode ser de forma oral, pode ser por um texto, pode ser a Bíblia, pode ser alguma coisa, mas é uma comunicação dessa mensagem de Cristo. O mesmo acontece com Paulo em Atos 9. Jesus aparece diretamente a Paulo, mas Jesus ordena que Paulo vá ver Ananias para que Ananias lhe pregue, lhe ensine, lhe mostre a verdade do Evangelho. Mas Jesus não é só o centro da nossa salvação, ele não é só o único meio de salvação, ele é também toda a nossa vida, ele é a totalidade da nossa existência. Ele é o que faz tudo subsistir. É por isso que em Mateus 7:24 ele diz que a casa firmada na rocha é a casa que é firmada na pessoa de Jesus, nos ensinos de Jesus e naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Se você firma a sua vida no dinheiro, no sexo, no poder, na realização, na fama, nas glórias, nos likes, na reputação, em crescimento acadêmico, tudo isso é loucura. Sua casa tem que ser firmada naquilo que Jesus falou. Sua vida tem que estar com um firme fundamento, os pés colocados sobre quem Cristo é e sobre aquilo que ele significa. É por isso que em Mateus 16, Jesus estabelece a sua igreja sobre a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é sobre esta rocha que Jesus estabelece a igreja de Deus, aquilo que Pedro declarou sobre o Cristo. Ele, o próprio Cristo, é o fundamento da igreja. Pedro diz na sua epístola que nós somos pequenas pedras e Jesus é a rocha fundamental sobre qual toda a cristandade, sobre qual a igreja se posiciona. Ele é o fundamento da vida, ele é o fundamento da igreja. Por isso que a forma como Paulo argumenta o tempo inteiro em suas epístolas é evocando o que Jesus é e o que Jesus fez. Ele não dá lição de moral, ele não diz o que é o melhorzinho, o que é o certinho, ele evoca quem Jesus é. Em 2 Coríntios 8:9, quando ele queria que a igreja ofertasse mais, fosse mais generosa, ele não fala do devorador, ele não diz que vai vir um gafanhoto comer a comida dos irmãos, ele diz que Jesus era rico e se fez pobre. Ele evoca Jesus para argumentar a favor da vida prática da igreja. Ele diz: vocês querem doar mais, querem ser mais generosos, olhem para Jesus. Quando ele quer que os maridos sejam maridos melhores e as esposas sejam esposas melhores, ele não dá lição de moral dizendo: olha, lá vem um Ricardão, hein? Se tu não cuidar, vai vir um Ricardão e cuida. Não. Ele diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Em Efésios 5:25. Vocês querem famílias melhores? Olhem para Jesus, que Jesus é o padrão de uma família melhor. Quando ele estava enfrentando divisão na igreja, em 1 Coríntios, ele não fala: ó, cadê o amor? Vocês têm que se amar. Não. Ele faz uma pergunta até irônica e engraçada. Em 1 Coríntios 5:25. Por acaso Cristo está dividido? Cristo é uma coisa quebrada, tem uma perna acolá e um braço acolá? Não, Cristo é uma unidade. E porque Cristo é unidade, a igreja local tem que ser unida. A igreja de Cristo deve ser uma unidade
de amor, de fé e de esperança. Em Cristo Jesus nós temos essa unidade, apesar das divergências, apesar de certas discordâncias, há um centro unitário de ortodoxia a partir daquilo que a Escritura revela como centro formativo do pensamento cristão. Cristo não está dividido, por isso nós não estamos divididos, porque nós temos Cristo como nosso centro. É por isso que Robert Traill, o ministro irlandês, diz que a sabedoria fora de Cristo é insensatez que condena, que a retidão fora de Cristo é culpa e condenação, que a santificação fora de Cristo é imundícia e pecado, que a redenção fora de Cristo é servidão e escravatura. É só em Cristo Jesus que nós encontramos esperança. Ambrósio de Milão vai também dizer: Cristo é tudo para nós. Se desejares curar tuas feridas, ele é o médico. Se estás angustiado pelo ardor da febre, ele é a fonte. Se estás oprimido pela culpa, ele é a justiça. Se precisas de ajuda, ele é o poder. Se tens medo da morte, ele é a vida. Se desejas o paraíso, ele é o caminho. Se tem horror às trevas, ele é a luz. Se estás em busca de comida, ele é o alimento. Algumas aplicações finais pra gente celebrar a grandeza daquilo que Cristo significa pra gente. Nós não precisamos de nada além de Cristo para sermos salvos. Portanto, nós não depositamos nossa esperança em nós mesmos. Nossa esperança de encontrar Deus não está depositada na nossa habilidade de fazer coisas boas, coisas certas, de termos a capacidade de viver corretamente. Nós buscamos uma vida correta porque encontramos uma fé no Deus que amamos. Nós buscamos uma vida de santificação porque fomos transformados pelo Deus que nos trouxe a Ele. Nós amamos Cristo Jesus, mas não é a nossa capacidade de fazer essas coisas certas que nos traz para o Pai. Eu não olho para minha santificação para me aproximar do Deus vivo, eu olho para Cristo Jesus. Ele é a minha esperança até quando eu falho e até quando eu erro. Em segundo lugar, nós não temos valor e propósito em nada além de Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso motivo, Ele é a nossa razão. Nós não temos que achar que nosso valor no mundo é porque nós somos bonitos, melhores, superiores, endinheirados. Não. O nosso valor no mundo é porque Jesus nos ama, é porque Ele nos quer, é porque Ele se entregou em nosso lugar, e porque Ele se entregou, nós somos amados e a gente tem paz, e a gente aguenta tudo. Você aguenta o ódio dos homens, você aguenta o desprezo do mundo, você aguenta a força do diabo, porque Jesus Cristo é tudo e você só precisa dele e de mais nada. Em terceiro lugar, até a nossa busca por santificação é uma busca no poder de Cristo. Nós não nos santificamos pela nossa própria força, nós não lutamos contra o pecado criando artifícios humanos pura e simplesmente para sobreviver nessa batalha contra o mal. Cristo Jesus é a nossa força e a nossa instrumentalização para vencer nossos próprios erros. Paulo usou Jesus para que a igreja vencesse o seu pecado. Nós temos que olhar para Jesus constantemente para encontrarmos força para vencer nossa própria miséria moral. E em quarto lugar, nós nos engajamos com urgência e vigor na proclamação do nome desse Cristo. É a única forma pela qual os homens podem ser salvos. Essa é a nossa mensagem. Nós nos entregamos à obra missionária, nós investimos em missões, nós batalhamos para que o nome de Cristo seja proclamado pelo mundo. João Calvino escreveu nas Institutas que ele nasceu por nós, viveu por nós, sofreu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Aquilo que Cristo fez não foi só um ato humano, passado, antigo, não foi só algo que aconteceu na história, mas também foi algo que aconteceu por nós. Foi um ato com um objetivo, havia um alvo, havia alguém, e esse alguém era o povo de Deus. Faça parte desse povo, receba aquilo que Cristo fez na sua vida e você encontra um caminho de salvação, de esperança e de vida eterna. Obrigado por nos acompanhar até aqui, entre dois dedos de teologia.com.br, que a gente tem podcast, a gente tem artigos, a gente tem notícias, e lá você pode nos ajudar a manter esse canal funcionando com 1, 2, 3, 4, 5 reais por mês. Você pode sustentar a produção de boa teologia na internet brasileira. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Comenta aqui embaixo do que é que você pensa nisso tudo. A gente tem vídeo toda segunda-feira e às vezes em outros dias aleatórios, sempre 10 horas da manhã, o horário da família cristã brasileira de Jesus, da igreja que ama Jesus Cristo. Um abraço, valeu negada e tchau, tchau.